Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Toca do Assis, dos irmãos franciscanos. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, tá? Inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Hoje responderemos as perguntas da semana. São as perguntas-respostas de número 47. Muitas perguntas bem interessantes, tá certo? Com respostas numa forma bem simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final que você vai entender muito dessas situações complicadas que o pessoal passa aqui no nosso canal, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta encaminhada pela Márcia, ela pergunta por que as plantas de flor de maio dela não estão florescendo há mais de 2 anos, né? Se você estiver norte, nordeste, estas plantas, a flor de maio não vai florescer, tá certo? Elas necessitam de um sistema de indução para que elas floresçam. Vou postar um vídeo sobre esse assunto mais para frente, se você puder esperar, ok? A gente agradece. Nesse caso, norte e nordeste, tá certo? A flor de maio não vai florescer, principalmente por um fator que a gente chama de fotoperíodo crítico, tá certo? Ok? Agora, se vocês estiverem no sul do país, sudeste, sul, né, até centro-oeste, essas plantas tinham que florescer sim, tá certo? Todos os anos, ok? Entre abril e junho, julho, elas deveriam estar emitindo os botões florais e deveriam florescer normalmente, tá certo? O que pode estar acontecendo, tá certo, é algum tipo de problema que a planta esteja sofrendo, tá certo? Ou substrato inadequado, ambiente inadequado, ou até mesmo tá, falta de nutrientes, o que não é muito comum, mas pode acontecer eventualmente esse fato, tá certo? Então, eu tenho um vídeo que eu falo sobre flor de maio, tá? Inclusive falo sobre a produção de mudas de flor de maio, tá certo? Via estaca, né? Foliar, tá? Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? A segunda pergunta enviada pela Ditinha, tá certo? Ela pergunta por que a cada corte das folhas da cebolinha elas acabam ficando mais finas, né? Olha, Ditinha, eu também tenho cebolinha em vasos, tá? Cultivo há muito tempo, eu acho que eu tenho mais de 2 anos, né? Essas plantas, e eu não vejo a diminuição da grossura da cebolinha, não, tá certo? Então alguma coisa pode estar acontecendo
como falta de iluminação correta, né? Porque a cebolinha ela é planta de pleno sol, tá certo? Então você precisa manter essas plantas em condições de claridade total, ok? Tá certo? Outra coisa é com relação à adubação, tá certo? A cebolinha ela é relativamente exigente em nutrientes, então você vai ter que estar adubando constantemente, tá? Eu adubo com o bocashi todos os meses, tá certo? Então eu tenho vários vasos, né, na qual eu fico cortando, tá certo? E elas vão rebrotando e a gente vai substituindo aquelas cortadas pelos as outras que estão em pleno crescimento, tá certo? Então eu não tô tendo esse problema com relação à diminuição, né, da grossura dessas plantas, tá certo? Eu cheguei a ver numa situação em que as cebolinhas realmente estavam muito finas, né? O pessoal só cortavam as folhas, né, comercializavam as folhas, tá certo? E com o tempo, na verdade, a gente percebeu, tá, que as folhas foram diminuindo, tá certo? E com alguns tipos de análise, nós percebemos as cebolinhas com o tempo acumular uma grande quantidade de virose, tá certo, nas plantas. Possivelmente com a transmissão por algum inseto ou com a tesoura de poda, né, contaminada, né? O pessoal cortava várias coisas e nunca eles prestaram atenção com relação à desinfestação, né, à desinfecção da tesoura, tá certo? Quando você faz corte de uma planta para outra ou de um talhão para outro, você tem que esterilizar a sua tesoura. E esses produtores cortavam frutos, né? Colhiam quiabo, etc., cortavam o fruto do quiabo, etc., e sem fazer a sua esterilização, eles continuavam cortando tudo, tá certo? Então, esse é um fator de transmissão de viroses, né? Que a gente já comentou aqui no vídeo. Eu vou deixar aqui também no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Mas não é comum, tá certo? Não é comum. É lógico que com muito tempo, né, de corte, ela pode entrar um tipo de fadiga, né? E elas realmente começarem, digamos assim, a ficarem um pouco, entre aspas, mais fracos, tá certo? Por isso que hoje, né, a cebolinha praticamente tá produzido, tá, a partir de sementes. O pessoal não usa mais os bulbilhos, tá certo? Eu já falei sobre isso aqui, tá? Irei fazer outros vídeos a respeito desse assunto, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A terceira pergunta encaminhada pela Suelen, tá certo? Ela pergunta o que fazer com o seu lírio da paz, que elas estão com aquelas manchas marrom nas folhas, crescendo, tá? E passando para outras folhas, tá certo? Olha, Suelen, tá? Provavelmente o que você está tendo aí, tá certo? São essas manchas, né? De um fungo que causa essa doença que a gente conhece como antracnose, tá certo? Bom, o princípio básico para ela é o seguinte, tá certo? A antracnose, quando ela se instala numa planta, tá? E ela tem todo o ambiente favorável a ela, tá? Ela só vai crescer, tá certo? E esse crescimento complica porque ela vai estar esporulando, né? Ou espalhando os esporos, né? Desse fungo para outras plantas, tá? Então, acredito que você tenha que alterar um pouco o seu ambiente, deixar essas plantas num local um pouquinho mais claro e, se possível, ventilado, tá certo? E, infelizmente, nesse caso, você vai ter que retirar as folhas com essas manchas, porque elas vão ser fonte, tá, de outros problemas em outras plantas, tá certo? A quarta pergunta enviada pela Alicia, ela pergunta se né, se a troca da brita pelo isopor no fundo do vaso
melhora, digamos assim, na umidade no interior do vaso. Olha, Alicia, você precisa assistir, tá? O vídeo que a gente já postou aqui, tá? Sobre as pedras, né? Sobre as britas no fundo do vaso. Eu já postei vários vídeos aqui comentando sobre essa situação. Mas em especial eu queria que você, se pudesse, assistisse o vídeo que eu vou deixar aqui, que é sobre a altura, né, dos vasos, né, que corresponde à altura do substrato, tá certo? Quanto menor a altura do substrato, né, dentro do vaso, você acaba, digamos assim, encharcando mais esse ambiente, tá certo? Esse fator é relativo à gravidade, simplesmente, tá? É uma coisa técnica. Muitos colecionadores de plantas não conseguem entender isso, tá certo? Acaba diminuindo, colocando muita pedra no fundo do vaso, diminuindo a espessura do seu substrato. E isso vai fazer com que haja encharcamento do seu substrato, dependendo, tá, do substrato que você esteja utilizando. Então, é um item muito complicado, é um item muito delicado, né? Que você precisa prestar atenção, tá certo? Não é a brita que vai melhorar a situação, tá certo? Da umidade, tá, no interior do vaso. A altura do substrato, tá certo? A Débora de Piracicaba encaminhou a quinta pergunta, né? Ela utilizou aquelas pedras brancas, né, em cima do vaso como cobertura, e ela percebeu que as suas avencas, né, as suas samambaias começaram a amarecer, tá? E ela pergunta o que está acontecendo. Bom, nesse caso, Débora, é o seguinte: essas pedras brancas que normalmente muita gente utiliza como cobertura de vaso, tá? Elas podem ser calcita, tá certo? Calcita, que são aquelas pedras brancas ou arredondadas, né? Ou mesmo trituradas, tá certo? E o pessoal acaba colocando pela beleza, né? Pela coloração branca que ela emite, né, na superfície do vaso, tá certo? O grande problema é que essas pedras, na verdade, são calcitas, tá certo? E as calcitas, na verdade, elas acabam retirando a acidez necessária, principalmente aí para as avencas samambaias que gostam do substrato mais ácido, ok? Então isso vai fazer com que a planta acabe ficando, digamos assim, deficiente em alguns nutrientes, né? E acaba até por secar, viu? Então você, se for realmente a calcita, eu acredito melhor que você, eu sugiro que você retire, tá, das suas plantas aí, porque senão pode ocasionar a morte das suas avencas samambaias, tá certo? Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, se você puder assistir, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, sobre a acidez do substrato, em que a gente fala, tá, quais as plantas que, na verdade, precisam de maior ou menor acidez, tá certo? Vocês viram que perguntas muito interessantes, né? Que, na verdade, eu vou aproveitar para fazer alguns vídeos na íntegra, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, né, ou mesmo sugestões, encaminhe para o nosso canal, tá certo? Que a gente pode colocar nessas sessões de perguntas e respostas, tá certo? Ou mesmo fazer o vídeo na íntegra, tá certo? Então eu conto com vocês, tá certo? Para que vocês encaminhem essas sugestões, tá certo? Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Esta entidade Toca do Assis, eles acolhem pessoas necessitadas nas ruas e dão todo as necessidades desse pessoal. Então, alimento, uma estada para esse pessoal, roupas. Ajude você também com o que você puder. E ajude o nosso canal também. Tá? Clique no like,
tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e também, tá? Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo, muito obrigado.